Eu já ouvi num podcast alguém falando que demônios eles agem em territórios. Eles têm territórios que eles controlam. Que eles controlam entre aspas, né? A gente sabe que todo poder emana de Deus e ele é soberano. Aquilo ali é metafórico, né? Vamos Mas dizer assim. que eles têm do diabo esta. Porque assim, vamos aqui. Deixa eu ver se eu tô seguindo a linha de raciocínio. Deus é soberano, o diabo ele age segundo a legalidade que Deus dá a ele. Por quê? Porque ele aprendeu de Deus, vamos dizer assim. Como diz Lutero, o diabo é o diabo de Deus, então ele é como um cachorrinho preso na coleira. Mais ou menos isso. Né? Seguindo essa linha. E os demônios, eles já estão se submetendo ao diabo, né? Então eles têm aí uma certa legalidade para agir como lá eu já captei tudo. Na questão lá de Ezequiel, que ele fala a respeito do demônio que era que controlava o rei da Síria, o rei da Babilônia, o rei daquelas nações. Sim. Então, digamos que existem, através do diabo, legalidades para ele agir dentro dos seus territórios. E isso seria a organização do reino das trevas. Isso. Agora é o seguinte, qualquer contenda, vamos dizer, suposta contenda é apenas um teatro, né? Porque lá na Umbanda, vamos falar assim na Umbanda, os espíritos, que eu não vou entrar nesse, que a gente vai ter que fazer outro podcast, né? Porque se for interpretar os 6 de Gênesis, eu vou ter que fazer vai ser outro programa, né? Mas eu não vou entrar nessa interpretação, né? Porque ali eu tenho tudo ali, tudo o que aconteceu de fato ali eu sei, né? Profundamente o que aconteceu no capítulo 6, né? Dos nefilinhos, aquela situação ali. Eu não vou falar sobre isso. Mas os daimons, eles são ultra organizados da seguinte forma. Eles são fiéis àquilo que se oferece a eles. Mas eles são soberbos e vingativos para afetar o ser humano se ele não for fiel àquilo que ele oferece a eles. Mas eles, quando dizem eu estou contra um ou outro, isso aí não é mentira. Eles não vão. O reino deles não é assim. Eles não vão fazer isso. Porque o intuito deles é enganar. Eu estou entendendo. E eles não podem se dividir, né? É como um índio. O índio, eu trabalhei com 400. Então, o índio, no meio deles, eles são super organizados. Se um índio daquele der problema, ele tem que resolver, porque senão ele é expulso da tribo. Então, como as trevas são muito organizadas, assim como as sociedades secretas também são muito organizadas, muito mais do que os crentes nas igrejas. Viu? Até porque é questão até de eles ter herdado isso. É uma herança isso. E eles não abrem mão, porque quando se é organizado, se consegue mais vítimas do que quando se desorganiza. Eu estou entendendo. É como se, levando agora para o nosso contexto cristão evangélico, para a gente conseguir o maior número de novos convertidos e de almas, precisa de uma auto-organização. E união. Eu não estou destonado aqui não, né? Não. De união. Por exemplo, o crente vai na macumba, que eu conheço macumba, já desmanchei terreiro, assim, entre aspas, né? Ele chega lá, eles param, os espíritos não descem, né? Tal, o crente dá, rapaz, porque eu fui consagrado, eu estava consagrado, então eu não... O Espírito Santo estava em mim, né? Por isso que os demônios, no poder de Deus, não tem nada de poder de Deus, nem nada não. É porque se você não tiver na mesma comunhão que eles, na mesma sintonia, eles param. Entendeu? Pra você ver como vai ser organizado. Eles param. Enquanto a pessoa não sair, eles não trabalham.
Isso porque é uma pessoa que está, por exemplo, então no fato de ser... É uma pessoa não, diferente ali que não está na mesma sintonia deles. não é pelo fato de ser propriamente evangélico. Por exemplo, se fosse Qualquer um. um católico. Isso. Católico. Se fosse um... A gente tá falando de terreiro de macumba, se fosse, por exemplo, um espírita. Pronto, eu vou dizer a minha irmã. Minha irmã é católica, né? Eu estava lá porque é o seguinte, era meu irmão, né? Uhum. E eu estava orando, depois eu orei e o terreiro foi desmanchado. Ok. Eu estava ali na casa do meu irmão, aí tinha um terreiro lá. A minha irmã chega e disse: chegou um rabo de saia, nós temos que parar. Por quê? Ela não era crente. Uhum. Por que eles pararam, né? Porque não estava na mesma... É diferente do crente. Ele senta na mesa da ceia, mas depois que ele sai dali, ele está falando do outro. Né? A comunhão é só ali. Os espíritos não. Entre eles, não pode haver ninguém que não esteja na mesma, na mesma direção, como que fosse uma unidade. Por isso que dentro dessa visão, essa visão que o diabo foi lançado do céu, que houve a rebelião, os espíritos que foram lançados com ele estavam todos de acordo sem discordar. Uhum. Foi uma união massiva, né? Uma união do mal massiva, uma união massiva. Uhum.